Vamos lá, galera, bom dia. Pessoal aí da 902, a gente já teve a primeira aula ontem de Geografia, né? A 901, sejam bem-vindos, tá? A nossa aula de quarentena, né? Podemos dizer que somente pessoal autorizado, né? Risco de contaminação de história, parceiro. Eu vou dar um tempinho para vocês, tanto na 901 e 902, ir lá pegar o livro, tá? Traz o marca-texto, traz o lápis que a gente vai fazer. O pessoal da 902 já sabe, é a mesma coisa de ontem. Então, nas próximas aulas, 901 já pega lá também o material, já deixa na mesa. Vamos pegar aí, vamos trabalhar em duas partes. A gente começou falando na sala de aula sobre os movimentos urbanos, né? Aí nós comentamos basicamente sobre formação do operariado, da primeira grande greve geral do Brasil em 1917. Hoje a gente vai falar basicamente até de um assunto que a gente está convivendo, né, bem parecido, que vai ser a revolta da vacina, falou? Pega lá o material de vocês, dá um pausezinho aí, vai lá, pega um livro, pega um marca-texto, pega um lápis, valeu. Então é o seguinte, galera, bota aí na página 37, tá? Dá outro pause aí. Então na página 37, crescimento das cidades, né? Então assim, a gente sabe que as cidades, vou ter que falar mais rápido, desculpa, por causa do vídeo, que senão ele demora muito para carregar no YouTube e fica muito lento. O crescimento da cidade foi muito grande nessa fase que a gente está vivendo aí, por causa das imigrações e etc, o número de nordestinos, a gente até foi uma das causas do fim do cangaço, foi justamente a urbanização, a industrialização da região sudeste, onde muitos nordestinos que viviam do cangaço vieram para cá arrumar emprego e etc, né? Então houve esse inchaço aí das cidades, mas como a gente conhece, sem planejamento urbano, né? Assim, as cidades cresceram, você não teve saneamento básico, o número de hospitais era insuficiente, o número de escolas insuficiente. Problemas que a gente convive até hoje, mas que não é de agora, não são de agora, né? Vem de muito tempo atrás, tá? Então olha só, crescimento das cidades aí, página 37. Pode sublinhar. A instalação de novas indústrias, estabelecimentos comerciais e habitações operárias impulsionou a construção civil. Então, consequentemente, com o número de indústrias, surgiram um maior número também de pessoas, operários para trabalhar. Então, para essas pessoas poderem ter moradias, a construção civil se desenvolveu na construção dessas estradas, etc. De estradas, não, desculpa, de casas, etc. Tá? Então, o parágrafo de baixo aí, pode sublinhar. O rápido crescimento das cidades também contribuiu para incrementar as indústrias. Por quê? Se você tem muitas pessoas, as indústrias podem diversificar seus produtos. A indústria que somente no início, quando a gente falou na aula, que são fabricadas produtos de higiene, agora você tem lá, olha só, indústrias de alimentos, tecido, sabão, bebida, calçado, chapéu, etc. Né? Então, assim, a população se tornou muito grande, muito diversificada, e a produção da indústria também teve que se diversificar para acompanhar essa produção, tá? Então, ó, sublinhei parágrafo de baixo, ó, penúltima linha. A produção de bens de consumo doméstico foi a base da nossa nascente indústria, ou seja, o principal produto produzido pelas nossas indústrias era bem de consumo é aquele que a gente compra diretamente, né? E doméstico, aquele que a gente utiliza em casa, então é roupa, sabão, alimento, etc. Tá? Vamos lá, parágrafo de baixo, ó, sublinhei. O avanço da urbanização no período, entretanto, não veio acompanhado de um planejamento público, que foi o que eu falei agora. Né? Assim, nós tivemos uma grande mudança de pessoas vindo do campo, de outras regiões para as cidades, sem que essas cidades tivessem condições de absorver toda essa quantidade de pessoas, tá bom? Então, olha só, precisa sublinhar não. De uso e ocupação do solo, articulado com o sistema, beleza. Sublinho. Ao contrário, as cidades passaram a ser ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas, nas quais as condições de higiene eram precárias, facilitando a proliferação de epidemias. Lembra a peste negra que a gente estudou lá no 7º ano? Bem parecido, né? Você tinha condições de higiene pouquíssimas, as condições precárias de habitação. Então, quando você está numa situação dessa insalubre, é claro que a proliferação de doenças vai ser muito grande. Falou? Vira a página aí, 38. Vamos começar falando aí das reformas urbanas. O que vai acontecer? A cidade do Rio de Janeiro, nesse período, ela era a capital do Brasil. Então, ela tinha que ser o porto de entrada dos estrangeiros aqui no Brasil, tinha que ser um local onde os estrangeiros entrassem e se sentissem, olha que bonito o Brasil, não é? Então, ela tinha que ter um embelezamento, além das nossas belezas naturais, ela teria que ter uma beleza urbana, arquitetônica, etc.
Então é aí que a gente entra lá. Sublinha aí, ó. O crescimento desordenado de algumas cidades brasileiras, com habitações precárias e expansão de epidemias, era especialmente notado no Rio de Janeiro, a capital. Então aqui a nossa cidade era um dos principais focos da chegada de imigrantes e também uma das cidades mais despreparadas para receber essa galera aí, tá? Então, ó, embaixo, em 1902, sublinha, ó, Rodrigues Alves assumiu a presidência da República, propondo a reforma e a modernização do Porto do Rio de Janeiro. Por quê? O principal local de chegada dos turistas era justamente o Porto do Rio. A gente não tinha ainda um aeroporto, não é isso? Então ele vai começar ali pela região portuária do Rio de Janeiro, onde hoje é o chamado Boulevard Olímpico, né? Ele vai contratar um camarada chamado Pereira Passos, que depois foi o prefeito do Rio de Janeiro. Pereira Passos ele ficou conhecido como prefeito Bota Baixo. Tá? Por quê? Qual foi a alternativa dele? Aqueles casebres, aqueles barracos que não estavam de acordo com a situação arquitetônica do Rio de Janeiro, eles simplesmente foram derrubados. E as pessoas que habitavam esses locais simplesmente não receberam nenhum tipo de ajuda do governo carioca, tá? Então, assim, nem do governo carioca, nem do governo federal, tá? É nesse momento, galera, que começa a surgir as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Os caras perderam suas casas, principalmente aquela galera que habitava ali a Avenida Presidente Vargas, as principais vias ali do centro, ali tinham muitos casebres. Então as casas foram derrubadas para fazer aquelas largas avenidas. Os caras ficaram com a mão na frente e outra atrás, não tinham recurso, não tinham para onde ir, começaram a subir os morros e a construir as primeiras favelas. Tanto que a primeira favela que nós temos no Rio de Janeiro é o Morro da Providência, logo ali no centro do Rio de Janeiro, por conta desse absurdo que foi feito nesse período aí, tá? Então vamos lá, parágrafo de baixo, a sublinha. Pereira Passos, terceiro parágrafo dessa página, tá? Pereira Passos, em parceria com o governo federal, passou a remodelar a estrutura material da cidade, com um plano popularmente conhecido como Bota Baixo, que eu acabei de falar. Então o livro até fala, não precisa sublinhar não. Demolição de prédios, abertura de avenida, prolongamento de ruas, etc. Quer dizer, foi um jeito de fazer arquitetura, assim, malfadadamente falando, mas assim, sem pensar no lado social, né? A cidade ficou bonita, mas a grande maioria da população que habitava aquela região simplesmente ficou de lado, né? Não teve para onde ir. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa página. A modernização foi de geral. Vira a página aí pra gente, já para a revolta da vacina. O que vai acontecer? A primeira era remodelar a cidade, né, para a gente poder receber os turistas, e a segunda era acabar com as epidemias. Então foi contratado o médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, nosso amigo aqui que tem um instituto aqui em Manguinhos, né, o Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, logo no início, ele foi muito massacrado pela população, pelos jornalistas, mas hoje ele é conhecido ou reconhecido como um herói, né? Oswaldo Cruz ele foi o cara que conseguiu sanear a grande parte das mazelas que ocorriam no Rio de Janeiro, mas ele não contou com a ajuda da população. Então ele teve que contar com o apoio de autoridades militares para poder fazer esse saneamento, controle de erradicação de doenças, etc. Tá? Então, olha só, revolta da vacina. Por que tem esse nome? Ó? Sublinha aí, ó. A política de remodelamento da capital federal se somava à realização de campanhas pela higienização da cidade e a erradicação da febre amarela, da varíola e da peste bubônica. Gente, peste negra, né? A gente está falando do Rio de Janeiro aí de 1902, 1903 até 1910. Então você tinha casos de peste bubônica na cidade do Rio de Janeiro em pleno século XX, coisa que aconteceu na Idade Média na Europa, para vocês verem o nível de falta de saneamento que existia naquele período, né? Parágrafo de baixo aí, sem sublinhar esse início. Incumbido dessa tarefa em 1903, sublinha, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor de saúde pública, criou brigadas sanitárias para eliminar os vetores dessa doença. O mosquito, no caso da febre amarela, e o rato, no caso da peste. Ou seja, ele vai criar grupos que vão entrar nas casas das pessoas, nos locais, para identificar os focos dos mosquitos, identificar os focos de ratos, que a gente sabe que a peste bubônica ela é transmitida pela pulga do rato. Isso aí pelo menos a gente já sabia, né? Então a gente tinha que acabar com os focos desses locais. Qual é o grande problema? Esses focos eram justamente na casa das pessoas mais pobres também, né? Então, ó, embaixo, no ano seguinte, após intensos debates, sublinha, o Congresso aprovou a lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. O que ocorre, gente? Ainda hoje, você sabe disso, vocês são pessoas antenadas já do nono ano,
que não acreditam, tem pessoas que não acreditam na eficácia da vacina. Acho que a vacina é para matar as pessoas, a vacina da gripe é para fazer mal aos idosos, não sei o que. Quer dizer, a gente está no século XXI e esse pensamento retrógrado de que vacinar é uma coisa ruim e pessoas até gabaritadas não acreditam e caem nessa ladainha. Imagina isso aí no início do século XX, né? Então, muitas pessoas que não tinham estudo, não tinham conhecimento, começam também a acreditar nesse papo aí. E simplesmente elas não se vacinavam. Então, se elas não se vacinavam, a doença continuava transcorrendo pela cidade normalmente. Então, ele pediu, Oswaldo Cruz pediu ao governo, as Forças Armadas entraram nesse contexto e ele começava a entrar nas casas das pessoas, os soldados seguravam as pessoas para ele poder, os enfermeiros poderem vacinar as pessoas à força, né? Então, era uma vacinação obrigatória. Além de ser obrigatória, ela foi forçada. Os caras era obrigatório, mas os caras não iam se vacinar. Então, ele teve que tomar uma atitude mais drástica ainda de contar com o exército para poder fazer a vacinação, né? Então, olha lá. Não precisa sublinhar, não. Ah, sublinha, pode, desculpa. O desconhecimento sobre os efeitos da vacina lá. Aí o cara quer uma novidade, a falta de orientação sobre essas decisões. E os métodos violentos empregados pelos batalhões de saúde pública em parceria com a polícia fizeram explodir uma rebelião popular na cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Revolta da Vacina. Gente, a revolta da vacina, ela foi bem pesada aqui no Rio de Janeiro durante um período, tá? Você teve praticamente ideias de guerra civil, né? Os bondes, que naquele tempo eram principalmente transporte, virados, incendiados, estabelecimentos comerciais apedrejados, né? As ruas do centro viraram campos de batalha. Foi bem complicada essa fase aí, até a população entender que a vacinação na realidade era um bem que o governo estava fazendo para eles, tá bom? Então, para a gente encerrar aqui, ó. Durante vários dias, a população enfrentou nas ruas as forças policiais e as tropas do Exército e da Marinha, e em novembro de 1904, após violenta repressão aos populares, a vacinação então foi revogada, né? Então eles acabaram com esse papo de fazer a obrigatoriedade. Uma pena, né? O movimento retrocedeu até desaparecer e a revolta deixou de lado 30 mortos, 1.000 presos, sendo que 461 foram deportados para o Acre, né? Que era o principal local onde o governo não queria que aqueles camaradas que fossem contrários ao seu mando ou desmando ficassem, né, o mais isolados possível. Eles mandavam para o Acre, já que a capital era Rio de Janeiro, falou? Então, na próxima aula aí, a gente falou hoje basicamente sobre a revolta da vacina, sobre o conflito do Rio de Janeiro, tá? Até porque o tempo está acabando. A próxima aula a gente já entra falando sobre a luta dos negros. A gente vai falar de revolta da Chibata, a gente vai entrar falando sobre a imprensa, falar uma rapidinho sobre a imprensa, e vamos terminar falando sobre o modernismo a semana de 1922, beleza? Galera, então, ó, até a próxima, se cuida, tá? Não dá bobeira não, continua em casa, faz os exercícios, não dá bobeira, continua estudando, não perde o pique não, porque o nono ano é um ano de grandes transformações para vocês sabem, né? Pode contar comigo, qualquer coisa entre em contato aí pelos canais. Valeu pela agenda, pelo YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.